Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai discutir um tema super importante aqui da pediatria, que é a diarreia aguda e desidratação. Vamos começar falando aqui a classificação da diarreia. A diarreia, propriamente dita, ela pode ser classificada de 3 formas, tá? A mais importante é a primeira, que é a diarreia aguda, que é aquelas quadros de diarreia que vai durar até 2 semanas. Se ela durar de 2 a 4 semanas, a gente vai pensar em uma diarreia persistente. E se for uma diarreia crônica, ela vai persistir mais de 4 semanas. O que eu falei pra vocês, a gente vai discutir mais essa parte aqui, que é a que o Revalida mais gosta de cobrar, que é a diarreia aguda. A diarreia aguda é aquela que apresenta ali, de 3 ou mais episódios de evacuações amolecidas ou líquidas em um período de 24 horas, tá? Então não é qualquer episódio ali de fezes amolecida que a gente vai já falar que o paciente ele tá com uma diarreia aguda. Necessariamente eu tenho que ter o quê? 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas ali no período de 1 dia, tá? A gente tem uma outra definição aqui, como a diarreia aguda aquosa, que ela pode persistir por mais do que 14 dias. Tá? Mas isso não deixa de ser ali um quadro de diarreia aguda, tá? É só por causa realmente que ela tá mais aquosa ali. Se o paciente ele apresentar uma diarreia aguda com sangue, tá? Ou seja, esse paciente ele tem uma disenteria, a gente vai pensar o quê? Possivelmente tem alguma coisa lesionando a mucosa intestinal dele. E principalmente quem faz isso? A sigela, tá? Então, nesse caso, a gente tem que botar na nossa cabeça um asterístico ali dele estar com algum quadro infeccioso ali por causa dessa disenteria. Trouxe para vocês outra classificação aqui de acordo com o local onde acontece a diarreia, tá? Assim como as hemorragias digestivas, a gente tem a diarreia alta e de origem baixa também, tá? Então aqui nas diarreias altas, a gente tem um paciente que ele vai ter grande volume de fezes. E aí tá um problema, por quê? Porque possivelmente esse paciente ele vai estar bem mais desidratado porque ele está perdendo uma grande quantidade ali de líquido e de eletrólitos. A frequência é mais baixa, ou seja, a cada episódio novo, ele demora mais a ir para o banheiro, tá? Então, uma frequência mais baixa ali de idas ao banheiro. Ele não tem presença de tenesmo, ou seja, ele não tem urgência ali de ir no banheiro toda hora. E a gente tem uns restos alimentares ali misturados às fezes, porque justamente não teve ali, né, toda a passagem gastrointestinal que ele devia ter, tá? Agora, naquele caso das diarreias baixas, a gente tem um volume, né, reduzido, menorzinho ali, pequeno. A frequência de idas ao banheiro é mais evidente, tá? Então, ele vai bastante vezes ao banheiro, ele refere assim, doutor ou doutora, eu já fui no banheiro a cada meia hora, tá? Ou seja, a frequência ele foi mais alta. Esse paciente, ele já tem tenesmo, ele já tem aquela urgência de ir no banheiro, vai chegar lá e o reto dele já não tá aguentando mais segurar ali, tá? E esse paciente ele pode apresentar, tá, sangue, muco ou pus também, principalmente no caso ali de disenteria. Qual é o meu primeiro passo em relação ao nosso plano, no nossos planos de hidratação aqui? É justamente eu ver qual é o grau de desidratação desse paciente, a gente divide ele em A, B e C. Cuidado para não confundir com os planos de reidratação lá da dengue. O que eu recomendo vocês, que eu sempre falo em aula, é o quê? Deixem 2 post-its na mesa de vocês colado aí na parede. Um do plano para diarreia e outro para dengue. Por quê? Porque às vezes a gente acaba confundindo os planos entre um e o outro, tá? Então façam esses post-its aí. Então vamos começar falando aqui sobre o principal que eu quero que vocês relembrem. Por quê? Porque às vezes é difícil a gente decorar tudo isso daqui, né? Então assim, eu quero repetir com vocês só o ponto principal. Aquele paciente no A, que eu vou classificar ele tem ali, a presença de lágrimas, tá? Ele não tem, o sinal da prega mais lentificado, ou seja, eu vou fazer a prega dele ali no abdômen dele, ele vai desaparecer imediatamente. E o principal, ele vai estar ativo, tá? Ele vai estar super bem ali e ele não tem sede. Isso é aquele paciente típico da prova do A aqui, que é aquele paciente que não tem desidratação, ou seja, ele tá sem desidratação no corpo. Agora o B não, o B ele já vai estar mais irritado, ele tem os olhos mais fundos, ele vai estar sedento para beber, tá? Algum líquido ali. A mucosa da boca dele vai estar seca, ele vai ter o quê? Ausência, tá? De lágrimas. E olha só, já vai começar a desaparecer lentamente o sinal da prega no abdômen, tá? Então, no nosso quadro clínico, eles têm que trazer isso daqui, tá? É isso que eles gostam ali para não confundir um com o outro. Já no grupo C aqui, que é aquele paciente que ele já tem uma desidratação grave, tá? Porque no B a gente tinha um paciente com desidratação, mas não era grave, era o mais leve ou moderado ali.
Esse paciente ele já vai estar o quê? Inconsciente, letárgico, comatoso, hipotônico. Os olhos também vai estar fundos, assim como o B, porém aqui, ó, ele não é capaz de beber, tá? Ele não tá sedento, ou seja, você vai ofertar um copo para ele, ele não consegue nem colocar na boca. Ou seja, isso refere o quê? Que a nossa hidratação já vai ser direta feito o quê? Enteral, tá? Parenteral, aliás, que é o endovenoso aqui. Outra coisa, as lágrimas já estão ausentes. A prega, ó, vai demorar mais do que 2 segundos para poder desaparecer. E olha só, a gente tem uma perda acima de 10% ali do peso, tá? Isso tem que vir na nossa prova para eles não confundirem a nossa cabeça e acabar anulando a questão. Esses os pontos principais aqui. Depois que eu verifiquei, a gente vai fazer o tratamento conforme o plano. Então, vamos começar a discutir aqui sobre o plano A, tá? Que é aquele paciente sem sinais de desidratação. Basicamente, a gente tem o quê? Essas 3 imagens. Por quê? É isso que eu quero que vocês revisem. O paciente A, ele vai embora para o quê? Para casa, tá? Por quê? Porque a gente vai ofertar soro para ele, tá? Que esse copinho aqui, aonde? Via oral, tá? A cada episódio, tá? De diarreia. Ou seja, a gente vai falar para ele, olha, toda vez que você fizer, né, uma nova ida ao banheiro e tiver esse episódio de diarreia, você vai fazer ali X quantidade de ml ali no copo de soro de reidratação ali, tá? É água? Não, é soro de reidratação, porque a gente perde, né, eletrólitos ali durante a diarreia e é somente o soro que vai repor, tá? Qual é a quantidade aqui? Gente, basicamente vai depender da idade. Nos menores de 1 ano, a gente tem de 50 a 100. Por quê? Porque são menorzinhos, tá? Então, a gente vai ofertar um índice de ml aqui mais baixo, tá? Se for de 1 a 10 anos, a gente já vai dar de 100 a 200 ml. E se for maior de 10 anos, é o que aceitar. Basicamente, o que o Revalida gosta de cobrar aqui, quando ele cobra, é nos menores de 1 ano, que aí a gente tem que lembrar que as ml aqui, ó, vai ser a mesma do meu plano B, tá? Então, isso já é um macete para nos ajudar ali, tá? O paciente ele vai, tá, manter a alimentação normal dele, tá? Não tem restrição nenhuma aqui. E a gente vai ofertar para ele a orientação seguinte: se ele não melhorar em 2 dias ou aparecer algum sintoma de alarme, que é os que eu trouxe aqui para vocês, aí ele vai retornar na nossa UBS, né, na nossa unidade de atendimento ali, para a gente poder verificar o que está acontecendo com ele. E o que eu quero que vocês lembrem aqui do plano A é o AZ. Por que o AZ? Porque o plano A, a gente tem o Z de zinco, tá? Isso da nova atualização. Então, a gente vai prescrever zinco ali para diminuir a duração do quadro diarreico e a recorrência ali da diarreia em 3 meses. A OMS, ela vai indicar para todas as zonas endêmicas ali de deficiência de zinco naqueles pacientes menores do que 5 anos. Mas o Ministério da Saúde, tá, atualmente já está fazendo para todos os nossos pacientes ali, profilaticamente, e a gente faz ali de 10 miligramas por dia nos pacientes menores de 6 meses e 20 ali nos pacientes maiores de 6 meses, tá, com uma duração de 10 a 14 dias. Isso é importante porque é uma atualização recente e pode vir na nossa prova. Então, zinco AZ. Então, no A, a gente tem a presença da prescrição do zinco também, tá? Se a gente classificar ele um paciente com desidratação lá no nosso grupo B, o que acontece? Nesse paciente, a gente falou que ele está um pouco mais complicado do que o A, então ele vai ser ofertado para ele ali o soro da mesma forma que via oral, só que agora na nossa unidade de saúde, tá? Então esse paciente a gente vai dar para ele, vai ficar observando ele tomar, para se ele tiver melhor, a gente vai mandar ele para casa, ou se ele não tiver melhor, a gente vai ter que ofertar endovenoso. Outra coisa que eu trouxe para vocês aqui, ó, gente, ó. O paciente no plano B, possivelmente ele está com sintomas além da diarreia. E qual é o outro sintoma principal aqui? É basicamente os vômitos, que poderia estar complicando, tá, o meu grau de desidratação no paciente, por isso que ele está já classificado no grupo B. Então aqui no B, a gente tem ali a oferta ali de ondansetrona, tá? Ali a ondansetrona a gente pode ofertar de 0,1 a 0,3 miligramas por quilo por dose, tá? E o soro da reidratação nesse paciente não vai ser a cada episódio de diarreia, a gente já vai ofertar para ele ali de 50 a 100 ml por quilo num período de 4 a 6 horas, ou seja, eu vou multiplicar de acordo com o peso dele e vou ofertar de pouquinho em pouquinho aqui de 4 a 6 horas ali no meu serviço de saúde.
Se o paciente, né, for reavaliado ali, tá? E a gente constar que ele não tem mais desidratação, ele vai para o grupo A, a gente vai mandar ele para casa com aquelas mesmas orientações do grupo A. Agora, se ele permanecer desidratado, com vômitos repetitivos, a gente já oferta ali uma hidratação através da sonda nasogástrica para ele, tá? E no caso aqui, se o paciente ele permanecer após a reavaliação já com uma desidratação grave, ou seja, do B ele pulou lá para o grupo C, a gente já vai ter que fazer, infelizmente, né, as conduções ali do grupo C para ele, tá? Após a hidratação completa desse paciente, a gente faz a alta com as orientações do plano A que a gente já tinha discutido. Agora, se esse paciente ele já for um paciente desidratado grave, aquele paciente que a gente já incluiu ele logo de cara no grupo C da desidratação. Aqui, gente, olha só, a gente vai ofertar para ele o quê? O tratamento da reposição aqui na nossa unidade de saúde, só que agora a gente vai fazer o quê? O soro endovenoso, tá? Aqui não vai ser via oral porque ele não tá conseguindo mais beber, tá? Ele tá letárgico, ele tá com a prega ali no sinal do abdômen ali mais lentificado, maior do que 2 segundos, tá? Então isso tudo vai levar em consideração para o nosso grupo C que a gente já discutiu. E como que é feita essa expansão aqui? A gente tem duas fases, a fase rápida, tá? E a de expansão aqui, e a fase de manutenção. Gente, o que vocês têm que saber é isso daqui, ó, porque o Revalida cobra é isso aqui, não tem como o Revalida cobrar da gente questão de fase de manutenção, porque isso daqui, a fase de manutenção, vai depender de qual é o grau que o meu paciente vai estar depois dessa fase de expansão aqui, tá? Fora que a questão ficaria muito complexa as alternativas para eles montarem essa parte da manutenção. Então, o que eu quero que vocês lembrem é a fase de expansão ou a fase rápida aqui da desidratação grave. Então, naqueles pacientes menores do que 1 ano, a gente vai ofertar ou um soro fisiológico ou um Ringer lactato de 30 ml em 1 hora para 70 ml em 5 horas. Ou seja, totalizando aqui, ó, 100 ml por quilo, tá? Sendo que 100 ml a gente vai ofertar 30 deles na primeira hora e os outros 70 em 5 horas. Por quê? Porque ele tá menor do que 1 ano, ele é um paciente menorzinho. Não tem como eu infundir, ó, naquela mini veia dele essas 100 ml mais rápido. Então, por isso que a gente oferta de 1 hora 30 ml e de 5 horas ali 70, o restante ali para completar os 100, tá? Agora, se o meu paciente ele já for maior do que 1 ano, ele já vai suportar ali um período menor de tempo, tá? Essa mesma quantidade. Gente, a quantidade dos 100 ml continua o mesmo. O que vai modificar vai ser a quantidade de horas que eu vou fazer, tá? Ou seja, eu vou reduzir o anterior pela metade. Não é difícil. Ou seja, se ele for maior do que 1 ano, a gente vai ofertar 30 ml em 30 minutos e 70 ml em 2 horas e meia, tá? Ou seja, eu pego o anterior, divido ele por 2, tá? A quantidade de horas ali e vai dar justamente a minha segunda classificação aqui da fase rápida, tá? A fase de manutenção a gente vai fazer com soro glicosado ali de 5%, com soro fisiológico na proporção de 4:1, ou seja, 4 de solução glicosada para 1 de soro fisiológico ali. E a gente vai acrescentar ali um cloreto de potássio ali, de potássio, 10%, 2 ml para cada 100 ml, ou seja, por isso que eu falei para vocês que não tem como eles cobrarem isso aqui, porque seria muito complexo, as alternativas iriam complicar até a vida deles, então eles não cobram fase de manutenção, tá? Naqueles pacientes maiores do que, aliás, até 10 quilos aqui a gente faz 100 ml, de 10 a 20 a gente ofertaria 1000 ml, ou seja, 1 litro ali, com 50 ml ali por peso acima de 10 quilos, tá? Isso daqui não tem como eles cobrar na hora da prova, não se preocupe. E naqueles pacientes maiores do que 20 quilos, a gente ofertaria ali 1,5 litro, mais 20 ml acima do peso ali de 20 quilos, tá? Depois da fase de manutenção, a gente ainda tem a fase de reposição, que vai ser concomitante com a fase de manutenção, ou seja, quando eu iniciar uma, eu já iniciar outra ali, tá? A gente vai fazer o soro glicosado ali a 5%, com o soro fisiológico 0,9, sendo que aqui a proporção diferente lá da manutenção seria 1:1. E a gente iniciaria ali de 50 miligramas por quilo por dia, tá? Outra coisa, quando a gente vai passar para via oral? Basicamente quando ele estiver aceitando, tá? Então, se ele já tá começando ali a conseguir engolir, a gente já trata ele via oral e a gente exclui aqui a reposição da hidratação ali endovenosa, tá? Outra coisa, a gente tem que manter esse paciente aqui em observação por pelo menos 6 horas no nosso serviço de atendimento, tá? Então, isso também é importante a gente recordar.
E a gente tem um terceiro passo aqui que é o complemento. O complemento, gente, a gente só vai fazer dependendo se o meu paciente precisa ou não desse complemento. A gente usa o antibiótico em todo mundo? Não. O Ministério da Saúde, ele recomenda somente naqueles pacientes que estiver apresentando desinteria, tá? E ainda se ele tiver comprometimento do estado geral, ou febre alta persistente, ou se ele tiver uma dor abdominal, tenesmo ou sinais de cólera, tá? Não se preocupem. Isso daqui o Revalida quase não cobra. E a gente tem que lembrar que se vier na prova, o antibiótico de escolha é a azitromicina, tá? Ou ceftriaxona ali, sendo que a gente faz, tá? Naqueles pacientes menores do que 30 quilos ou menores do que 10 anos. Se ele for maior do que 30 quilos ou 10 anos, a gente vai optar por ciprofloxacino ou a ceftriaxona também. É só a gente pensar. Teve algum comprometimento ali do estado geral, tá com tenesmo, tá com dor abdominal, tá com febre, tá com sinal de desinteria, muco sangue, a gente vai dar antibiótico para esse paciente, além do nosso plano de reidratação também. Os probióticos a gente pode considerar o uso, tá, lá dos lactobacilos ali DSM-1, tá, que é esses Saccharomyces boulardii aqui, só naqueles pacientes que eu realmente ver necessidade ali. Por quê? Porque às vezes nem todo paciente com diarreia a gente vai dar ali, tá, os lactobacilos. Isso daqui é prescrito já no protocolo do Ministério da Saúde, já está liberado o seu uso, tá? Então a gente tem, né, o enterogermina, por exemplo, como aquele sachêzinho que a gente repõe, né, a flora intestinal. E a gente sabe que a gente repõe a flora intestinal, acaba que isso vai retardar, tá, o processo do quadro da diarreia. E os antidiarreicos, como por exemplo o loperamida, já estão ali, ó, contraindicados pelo Ministério da Saúde no Brasil, tá? Então a gente não oferta antidiarreico. Tem exceção? Tem uma única exceção, só que ela não é prescrita, ou seja, ela não está falando assim que você tem que fazer, mas que na prática a gente dá, que é no caso daqueles pacientes, por exemplo, que está atrapalhando ele, por exemplo, a trabalhar. Então aquele paciente que ele tiver, né, o uso ali, aliás, o quadro de diarreia ali durante o serviço, né, e ele tá realmente assim com uma diarreia incontrolável, a gente acaba ofertando para ele o antidiarreico, tá, para evitar com que ele tenha assim episódios recorrentes de ida no banheiro, tá. Outro clássico que a gente tem é o ressacadotrila, né, também, isso daqui é proscrito, não tá falando no Ministério da Saúde, no protocolo que a gente tem que fazer, mas a gente acaba fazendo na prática uma vez ou outra, para dependendo do nosso paciente, tá? Se a pessoa tá em casa, gente, por que eu vou falar para ela não fazer, né, aliás, não ir no banheiro fazer a diarreia? Então é isso que a gente tem que levar em consideração, se a pessoa, ela realmente consegue ficar indo no banheiro ali. Por quê? Porque a diarreia, gente, ele é um sinal, né, de que o meu organismo, ele tá querendo o quê? Expulsar alguma coisa que não tá errado, não tá certo ali no organismo. É igual a febre. Então a gente tem que deixar o paciente, né, eliminar tudo que tiver para eliminar ali do intestino, tá? Gente, foi isso a nossa revisãozinha de hoje rápida. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, @rivalidefácil.